Fala galera, beleza? Bans na área com mais um nosso papo aqui dentro do Bans Pod Nerd, que é claro o seu podcast de cultura nerd. Portanto, caiu de paraquedas nesse episódio, alguém compartilhou, o cachorro compartilhou esse link com você, independente da plataforma. Se inscreva aqui em nossos canais, YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, ou seja, no seu principal agregador de podcast, nós estamos disponíveis. Então, dá uma forcinha lá pra gente, visite o nosso blog, www.banspodnerd.com.br. Claro, também participe das nossas lives às quintas-feiras lá no Instagram, sempre às 8 horas da noite, com sempre um convidado, né? Um convidado parceiro nosso aqui do nosso podcast. Beleza, galerinha? E agora, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, porque eu tenho o prazer de recebê-los de volta nessa bagaceira chamada Bans Pod Nerd, porque são irmãos meus de internet, irmãos que a internet me proporcionou ter, são pessoas que eu adoro muito bater um papo, jogar a conversa fora e dar muita risada. Conheci eles através do Poltronaverso, um podcast também de nerdice, um canal também no YouTube que fala sobre nerdice. Eu fui convidado deles e desde então eles picam cartão aqui com a gente, eu também faço umas visitinhas pra eles de vez em quando, enfim, tá sempre mantendo contato. Hoje eles vão também falar um pouquinho de um novo projeto envolvendo frigideira. Que será que é isso, hein? Eles vão contar um pouquinho pra gente, porque hoje, no nosso papo, eu tenho o prazer de receber o Zé Peleral e o Gadeia do Poltronaverso. Bem-vindos, meus queridos! Salve, salve, Bans! Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui contando um pouquinho do nosso projeto, um pouco dessas nossas loucuras na internet. É sempre uma honra, uma alegria fazer isso aqui contigo também, que é um grande parceiraço nosso, um grande amigo também aí do canal, que a gente encontrou nas ondas da internet. Meu Deus, essa expressão ondas da internet é antiga, né? Nossa, mas agora enfim, você foi longe. graças às ondas. Essa você entregou a idade. www. É verdade. Essa você entregou a idade. Eu já começa o programa entregando a idade, quer dizer que o papo vai ser bom, hein? Muito obrigado aí pelo convite, Bans. O Bans aí que é nosso irmão das interwebs aí, irmãos de estados diferentes. É sempre um prazer, uma honra inenarrável estar aqui com o meu companheiro Zé, participando do nosso papo. A gente tem irmãos de sangue, irmãos de coração e irmãos de internet. Com né? cerveja, assinado de internet. Assinado embaixo, cara. E eu vou fazer mais um adendo que eu vou pegar a deixa da minha esposa. A gente também tem irmãos e até filhos de pelo e de folha. Olha, boa. Filhos de folha é bom também. Tem filhos de pelo, tem filhos de folha, mas também temos irmãos aí de folha que a gente considera. As plantinhas aí a gente considera pra cacete também. E embora a minha filha de folha se foi por um erro meu, ela estava acostumada em cima de um lugar aqui, eu tirei por um breve momento e foi o suficiente para perdê-la. Acho que eu não posso ser pai de folhas. Não sei cuidar. Eu sei muito bem que é isso, eu já dei uma dessa também. Espero só não fazer isso com os filhos de pelo, porque olha, fizer isso já. Meus queridos, gratidão pela visita de vocês. É realmente uma honra novamente dividir a bancada aqui do Bans Pod Nerd com vocês, então gratidão mesmo. E eu quero puxar agora, antes da gente entrar em temas específicos, eu quero puxar um tema específico também, que eu quero saber que raios é esse de um novo projeto que vocês estão lançando, e que agora eu não sei se é spoiler, se não é, que eu acabei até participando de um episódio, mas vou me reter a isso nos comentários. Meus queridos, diz pra galera que tá nos acompanhando, o que é esse negócio que tem a ver com frigideira? Conta aí pra gente. Muito bom. É um canal de culinária. Não, mentira. Começa aí, Zé. É que o Zé, pra quem não sabe, o Zé é patrão. É o diretor-chefe, ele é o Boninho do Poltronaverso. O Boninho do Poltrona. Eu e o Bracaco somos convidados. Eu e o Bracaco a gente é contratado. Capaz, mas quem sabe, né? Pode ser que a gente tenha também culinária nesse novo projeto. Não sabemos, né? Tudo pode acontecer, né? Com essa nova ideia aí. Mas, bom, Banzi, galera que está nos acompanhando, né? O que é o Frigideira? A gente que trabalha na internet, produzindo conteúdo,
sabe que é uma missão árdua, né? É uma missão que exige aí muita dedicação, exige muito tempo e até em algumas questões até um certo investimento, né? Você Com vai ter que certeza. comprar, mesmo que você não use equipamentos profissionais, você tem que pelo menos comprar um celular, né? Então tem um certo investimento que você coloca aí. E por que eu falo isso? Porque para entrar nessa aventura de internet, a gente tem que entender muito bem o que a gente quer fazer ali, o que a gente realmente quer produzir, que tipo de conteúdo que a gente produz para alcançar as pessoas e entregar conteúdo relevante. E foi nessa reflexão de o que a gente faz, que tipo de conteúdo que a gente produz, o quanto a gente vai querer levar isso aqui a sério, né, para poder investir mais, tudo mais, que a gente começou a repensar um pouco naquilo que a gente estava fazendo no nosso canal. Nós temos um canal chamado Poltrona Verso, que na outra vez que a gente participou, numa conversa com você, né, a gente contou um pouquinho dessa história, e a gente acabou entendendo que não adianta a gente ter um canal e produzir tipos de conteúdo que nós não nos identificamos com ele. E o formato também do conteúdo que a gente apresenta é super importante para a gente também se engajar. E a gente foi descobrindo, testando, tanto eu quanto o Gadeia e o Bracaco, né, que a gente gosta muito de fazer conteúdos assim, nesse formato mais espontâneo, mais parecido com live, mais parecido com sem roteiro, né? A gente já tentou fazer vídeos com roteiro e tudo mais. E a gente entendeu que abrir a câmera e ficar batendo um papo é muito da hora, é muito legal. E quando a gente terminava de gravar os nossos vídeos do Poltrona, a gente ficava mais de 1 hora, se não 2 ou 3 horas, falando aleatoriedades. E todas as vezes que terminava o nosso papo, né, o nome do podcast aqui, Um ótimo nome, um inclusive. ótimo nome, mas depois que a gente terminava as nossas gravações e ficava batendo esse papo lá no final, umas 2, 3 horas depois, o Gadeia sempre dizia, poxa, se a gente estivesse gravando esse papo aqui, também seria massa, né? Porque a gente faz muitas coisas. E foi aí que começou, então, a gente a discutir que seria muito massa a gente construísse um projeto onde nós pudéssemos falar também sobre outros temas que a gente gosta. Meio que ser um espaço, um canal, não só pra gente seguir um algoritmo e fazer o que todo mundo tá fazendo, mas ver se a gente produzir um conteúdo da nossa forma também pode dar certo e pode engajar. Então é por isso que surge a ideia de criar o Frigideira, que é um podcast dentro do canal Poltrona Verso. A gente vai falar um pouquinho o que vai ser o Poltrona Verso no futuro. Mas é como se fosse um programa, um quadro, dentro do projeto Poltrona Verso, do guarda-chuva Poltrona Verso, em que nós vamos falar sobre aleatoriedades, assuntos que estão repercutindo, mas de uma forma diferente, de uma forma bem diferente mesmo, porque tem uma novidade que a gente vai trazer aí para o projeto. Adoramos novidades. Alguns podcasts já fazem isso, mas é muito pouco, e a gente tá vendo como viabilizar isso. É um papo comigo, com o Gadeia, e em alguns momentos com o Bracaco, né? Com uma IA junto, conversando com a gente. Como se a IA fosse um dos convidados também, fazendo e trazendo as opiniões, sabe? Então é frigideira nesse sentido, que a gente vai misturar tudo que a gente consegue. Tudo que a gente consegue, daquele jeito caótico e ao mesmo tempo organizado, porque eu represento a organização daquele jeito também, não sou super organizado, mas tem uma organização, e o Gadeia representa o caos, né, puro. Nunca foi tão bem exemplificado isso. Nunca foi tão bem exemplificado as duas personas. Então é isso, esse é um dos projetos que a gente está olhando aí para o futuro do Poltrona Verso, deixar o Gadeia falar um pouquinho também, porque tem mais novidades ainda que a gente vai reestruturar, mas nós queremos nos colocarmos aí como um podcast, o Frigideira como um grande podcast, mas com o quê de inovação, com o quê diferente aí, falando sobre assuntos que estão bombando no momento e que também são interessantes para esse público que gosta de cultura nerd, que gosta de audiovisual, que gosta de cinema, que gosta de TV. A gente quer abraçar essa galera aí. Uau! Que louco, mano. Porque, só emendando, né, a questão que o Zé falou do Poltrona Verso ser um canal multiversal, né, juntar vários projetos, porque, assim, sempre que eu e o Zé conversamos sobre a questão de projeto e tal, é muito engraçado, porque a gente gosta muito de
TV aberta, de rádio, essas coisas, né? Da parte de comunicação mesmo. Cara, YouTube, agora que o YouTube tá começando a mudar, mas o YouTube era muito nichado nesse sentido, assim, por exemplo, você faz um canal de nerd, pega abraça um tanto ali do público. Uhum. Você, né, igual você tava falando da questão do dubladores, por exemplo. Aí já dá mais vai afunilando. Se você pegar, sei lá, dubladores, que tem essa divisão, né, dubladores de São Paulo e Rio de Janeiro. Digamos que esse, não, foco em dubladores de São Paulo, por exemplo. Vai diminuindo. Então, e o YouTube ele sempre favoreceu isso, na questão da entrega, até, por exemplo, assim, o algoritmo, se você começa a postar muita aleatoriedade, o algoritmo fica meio bugado, porque não sabe para que entregar aquele projeto, aquele conteúdo. E isso sempre deu uma frustrada em mim no Zé, porque a gente gosta de testar umas coisas diferentes, fazer umas bagaceiras e tal, e daí, às vezes, por exemplo, aconteceu esses tempos, da gente pegar, fazer roteiro, editar o vídeo e tal, aí o vídeo dá, sei lá, 100 views. O que é bacana e tal, mas daí assim, aí você faz um vídeo lá aleatório, sem roteiro, repercutindo uma notícia, sei lá, do G1, aí mais de 1000 views. Daí você fica assim, Entendi. pô, como assim? E daí a gente falou assim, não, então vamos parar com isso, de ficar preocupado. Se acontecer de estourar, viralizar, beleza. Vamos fazer uma parada que a gente esteja, que a gente vai estar, digamos assim, entregando um produto que a gente quer, que a gente sabe que a gente vai estar fazendo bem para os nossos inscritos e para nós também. Porque uma coisa que eu, pelo menos, sempre conversei com o Zé e tal, que a gente sempre se sente falta é exatamente isso aqui que nós três estamos fazendo. Para mim, porra, foi assim, uma catarse, aquela sensação de quando você convidou a gente para fazer as lives. Uhum. Eu falei pro Zé, não, já fala com o Bans, vamos, em vez de ser uma vez por mês, vamos fazer uma vez por semana, vamos fazer outros projetos, porque eu gosto disso, dessa parte da conversa. Então, às vezes, você fazer um vídeo com roteiro, bem editado, vai ter um alcance maior. Até uma vez eu comentei com o Zé, falei, cara, eu fiz um workshop de outros youtubers maiores, participo de grupo com youtubers, a gente sabe o que a gente tem que fazer para viralizar. Só que não adianta, se você não acredita no projeto, se não é do teu coração, cara, não adianta, não vai. Você faz aquilo como um trabalho, como obrigação. E daí foi que a gente chegou nessa questão do Frigideira, né, desse projeto mais abrangente, e daí pensamos, então, por que em vez de fazer um canal do zero pro Frigideira, vamos fazer isso no Poltrona Verso? Porque daí a gente já vai prestigiar a galera que tá com a gente desde o começo, os primeiros inscritos, e a gente vai trazer uma galera nova. E deve ser, é tipo um canal de TV, vários projetos, você coloca em um horário ali, vai estar passando desenho, vai colocar em outro horário, vai estar passando jornal, é mais ou menos isso. Cara, e só pra ficar claro pra galera que caiu de paraquedas, que tá conhecendo aqui agora, quais os exemplos, não precisa dar muita coisa não, mas exemplos de temas que pode rolar no Frigideira. Só pra galera sintonizar, já ir se familiarizando com possíveis temas, não que vai ficar gravado só naquilo, mas são assuntos que vocês possam abordar. O que vocês me falam? Cara, pensa assim, se o assunto viralizou, tá repercutindo, provavelmente a gente vai trazer alguma abordagem sobre aquele tema para o canal. Exemplos de temas que poderiam ter acontecido se o projeto já estivesse rodando, né? O caso da CPI das Bets e a viralização da Virgínia Fonseca. Nós não queremos ser um canal de notícia, porque isso está espalhado por todo quanto é canto, né? A gente não quer ficar comentando notícia, a gente quer usar a situação para poder bater um papo. A ideia do Frigideira é muito... É fritar o tema, é cozinhar o tema, sabe? É a gente poder ficar ali debatendo e conversando. Fritar, E é isso. E por que é o Frigideira? Porque são temas quentes, temas do calor do momento, entendeu? E que a gente quer poder fritar esse tema ali. Então não faz sentido a gente pegar um assunto que esteja frio, a gente tem que pegar um tema que seja quente mesmo, para poder debater, sempre com a possibilidade da gente trazer o nosso ponto de vista e conectar. E por que vem um pouco da ideia da IA, né? A gente até brinca, essa ideia da IA, a gente tá vendo como viabilizá-la, tá? Mas é onde a gente identifica que pode ser um diferencial, porque não adianta também fazer um projeto que não alcance as pessoas. Então a gente tem que ter um diferencial, a gente tem que encontrar alguma coisa que seja diferente. Tem gente que opta por fazer
cenários diferentes, fazer na rua. A gente já pensou em vários formatos. Por enquanto, esse é o mais viável. A gente não quer travar, a gente não quer deixar de fazer porque não temos condições. A gente quer fazer. Se a IA não der certo, a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito que a gente fazia antes. Mas a IA é bacana porque a gente brinca, né? Ela tem acesso a um banco de dados e de informações que a gente não tem. Então, qualquer coisa, qualquer assunto, a gente pode perguntar para ela e ela trazer alguma perspectiva. Deixando muito claro que se trata de uma IA e que ela pode errar. Cara, é interessante, assim, a abordagem, né? Com certeza. Eu até fiz um piloto. Então, eu fiz um piloto, ainda sem o Gadeia, trazendo a IA para bater um papo. Cara, é surreal, assim. Um outro assunto, por exemplo, que poderia ser um dos temas abordados no Frigideira é a condenação do Léo Lins, que super repercutiu, né? Então, embora seja temas quentes, a gente também tem uma cerca, né? São temas que estão cercados de um tipo de interesse. A gente não vai comentar sobre tudo. Tem que ter alguma relação ali com a proposta nossa, que é trazer assuntos que o nosso público, que é um público ligado, público conectado nas redes sociais, o público que está interessado com o que está repercutindo, com as tendências, tudo que viraliza tende a ser um conteúdo a ser apresentado no Frigideira, né? Quando a gente traz o conceito do poltrona verso, a gente quer trazer, assim, tudo que você consegue consumir na poltrona da tua casa pode ser pauta pra gente discutir aqui. Olha, adorei essa nova proposta. Curti pra caramba, mas eu tenho algo que eu preciso pontuar aqui pra vocês, e alguém tá com uma visão de fora do projeto. Porque, me corrijam se eu estiver falando alguma besteira e vocês têm total liberdade pra isso. Vocês abrindo esse leque maior de temas, de assuntos, de opções, vamos chamar assim, em teoria, vai aumentar o público, vai ter um maior alcance e por aí vai. Até aí o raciocínio tá certo, correto? Tá? Por aí é o que nós esperamos. Até aí nesse ponto, beleza. Só que em contrapartida, usando as palavras de vocês, essas interwebs da vida, pode atrair algumas pessoas um pouco mais difíceis de se lidar, chatas, os vulgo haters de determinado assunto. E aí, como que fica nessa nova proposta de vocês ter que lidar aparentemente, em teoria, entre aspas ainda, com um maior público de haters, assim, vamos chamar, vai? E aí, quem se atreve? Quer responder essa? Que é o Gadei que responde os comentários do canal. Essa bucha é dele. Então, cara, eu às vezes eu vejo, por exemplo, assim, o Zé começou a falar bastante de TV brasileira. E cara, começou a vir hater. Só que é bem específico, porque são os haters do tema. Aí, quando é hater do tema, eu acho super válido. Por exemplo, muita gente, quando a gente falava de novela, a galera odeia a Globo. Assim, mas tipo, aí era dois extremos. A galera que defende e a galera que odeia. E daí, cara, tá tudo bem. Por exemplo, a pessoa não cometendo nenhum crime online, nada de discurso de ódio, cara, eu super respondia. A pessoa falou assim, essa reprise aí vai ser uma M, vai, né, e vai ser uma porcaria e tudo mais, e, né, daí pra baixo. Aí eu falava assim, tá, mas por que você acha que vai ser uma porcaria? Qual remake de novela que você queria ver? Quais atores? Por exemplo, assim, eu acho que o Bans é um péssimo host. Assim, tá, mas e quem que você queria que apresentasse no lugar do Bans? Quem que é a sua? E as pessoas, aí, você meio que acontecia muito da pessoa vir e responder, tipo, educadamente, falar, não, porque não sei o que, não sei o que. Agora, quando teve gente que comentou que o Zé era pago pela Globo Mentira! Pra falar bem da novela, pra falar bem da emissora. A minha vontade, acho que eu falo, pô, Deus te ouça, espero que esse dia chegue, né? Mas daí, tipo, a pessoa já meio que tá com aquele... Você vê que a pessoa já tá com pedra na mão. Aí não tem muito o que falar. Então, eu acho que é isso, cara. Hater dá pra dividir em dois blocos. O cara que é hater do tema e o cara que já tem a ideia feita que só quer chamar atenção.
cara, esse não tem muito o que fazer. É tipo você encontrar o doido da rua, assim, aquele maluco meio que O doido da rua é né? ótimo. Sempre tem aquele doido da rua. Eu falo, pô, esse daí não tem que se mexer porque não tem o que fazer. É mais ou menos isso, sabe? A galera que só quer gritar. Pode falar, Zé, manda aí. Não, eu ia comentar que tem também ó, meu cachorro tá querendo participar da conversa também. Chama ela aí. Mas tem outro ponto também, né? Quando a gente tá na internet, a gente tem que estar preparado, porque isso vai acontecer. Não adianta. Então, é uma consequência. Em qualquer situação, você vai encontrar pessoas. Eu só lembrar, a gente, da época da escola, todo mundo da sala de aula gostava de você? Não, tinha os seus haters também. Assim como a gente tem os nossos haters, né? Então, em qualquer lugar que nós estivermos, vai existir pessoas que vão gostar e não vão gostar. O que o Gadeia trouxe é bem importante. A gente precisa saber separar que ele tá sendo um hater do quê? Ele tá sendo um hater do conteúdo que a gente postou? Excelente. Porque esse hater é o que a gente mais gosta de interagir. Porque é isso que o Gadeia trouxe. A gente consegue transformar o comentário dele negativo em conteúdo. E é isso que a rede social, é isso, aliás, que a internet proporciona. A gente poder debater o tema, então querer entender o ponto de vista. Se as pessoas acessarem o nosso canal e pegar os últimos vídeos e ver os comentários, vai ver exatamente esse comportamento. E esse tipo de interação ajuda o canal a crescer. Porque aí o algoritmo vai entender que, opa, aquele conteúdo está gerando algum debate. E a gente está lá conversando, né? Então, gostamos quando é desta forma. E também quando vem o hater que ele não está falando hater de conteúdo, você está vendo que ele está ali cometendo algum tipo fazendo algum comentário que pode ser classificado como racismo, nós, como donos do canal, a gente tem, e falo isso para todo e qualquer criador de conteúdo na internet, a gente está proporcionando aquele espaço para a pessoa poder escrever. Também cabe a nós denunciar, banir o comentário, banir o usuário. Boa. Existem ferramentas ali para isso, né? Então, se ele vem e comete algo, a gente não pode ignorar aquela situação, e a gente tem mecanismos dentro do próprio YouTube ou da plataforma que a gente tiver para barrar que essa pessoa, porque se ela está comentando pensa, gente, se ela está comentando no nosso canal, que é um canal pequeno em relação ao que, né, tem aí no YouTube, com certeza ela está fazendo isso em vários outros. Não duvido. Então é um dever nosso, né? É um dever nós somos produtores de conteúdo, travar esse tipo de pessoa, bloquear, e se for o caso, ainda, né, que vá para outras instâncias aí. Então, uma coisa é crime, outra coisa é geração de conteúdo, é fazer com que o conteúdo renda, né? Então, acho que é bom. Olha, eu tinha falado de serem duas categorias, mas isso que o Zé levantou ainda é um passo à frente, né? Então, né, daria para classificar em 3 categorias, né? O hater, que é aquele cara que só odeia a esmo, o cara que odeia algo no conteúdo, que é igual o Zé falou, dá pra gente transformar isso no debate, e o cara que tá cometendo um crime, né, qualquer cunho que seja, às vezes nem que não seja crime, mas o cara tá soltando uma opinião assim que não é ética, não... Isso. Porque às vezes você olha viola assim, diretrizes, assim, o cara só escroto. Mas, pô, isso daí não dá pra dar palco, não. É poucas ideias mesmo, e é isso aí. E é importante, Buzz, eu queria aproveitar ainda esse ponto, porque é legal esse papo de como produzir conteúdo, né? Olhar para isso, porque a gente precisa ter muita responsabilidade. E o que faz com que tanto eu quanto o Gadeia entenda que é esse posicionamento que a gente tem que ter? São valores. Embora isso não seja uma empresa, existem valores que a gente tem, né? Os nossos valores, e que batem muito. Tanto é que batem no sentido positivo, né? A gente tem muita convergência de valores nesse ponto. Então, isso permite, primeiro, a gente ter a sinergia que a gente tem e poder tomar essas decisões. Porque se eu, no meu canal, acho que tanto fez quem tá postando e não olho para isso, é pior. Então, é interessante você ter no teu projeto essa visão, né? Quais são os valores aqui? Pô, isso aqui eu não quero, isso aqui para mim não vale a pena. Eu não quero que se crie esse tipo de conteúdo no meu canal. Então, refletir sobre isso é interessante também, sabe? Boa. Olha, meus amigos, vocês acabaram de me surpreender, sabe por quê? Vou jogar sinceridade aqui pra galera que tá... Curioso. Vou jogar sinceridade pra galera que tá nos acompanhando. Nosso primeiro cancelamento ao vivo aqui. Não é isso não. Fui surpreendido, mas é do lado positivo. Por quê? Eu pensei que eu ia jogar eles numa sinuca de bico. Mas me ferrei.
Eu me ferrei nessa bagaça desse podcast aqui. Por quê? Não, agora eu vou dar contexto pra galera que tá nos acompanhando. Galera, esse episódio aqui é o primeiro em 4 anos de podcast que não há roteiro algum. Não, zero. Ó, coisa boa. Tudo improviso aqui, baseado, né, em homenagem à pegada aí do Frigideira que tá saindo esse projeto do papel. Tá estreando aí nas nossas interwebs. Já que não tá falando isso, vamos falar interwebs aqui agora. Tá saindo do forno. Então, como é improviso, como tá sendo tudo no improviso e as coisas que vai falando é da nossa cabeça, as perguntas que eu tô fazendo é o que eu tô pescando aqui na hora, eu falei, pensei aqui comigo enquanto eles estavam falando, vou fazer uma pergunta um pouco mais séria, que eu quero ver como que eles vão se sair. Me ferrei. Literalmente me ferrei. Mas você jogou bem aí no xadrez 4D. A gente, isso daí é que eu e o Zé, igual ele tava falando agora mais cedo, e a gente fazia, tipo, por exemplo, assim, 1 hora de live transmitida com a participação, às vezes, de você, lá, de algum outro convidado, a gente desligava a gravação e daí a gente ficava mais 3, 4 horas conversando offline. Então, esse debate que a gente já tá chegando aqui falando, cara, a gente já conversou horas e horas. Por exemplo, isso, a questão, né, que até o Zé levantou da questão de pauta quente aí, da condenação do Léo Lins. Cara, antes do Léo Lins, assim, estourar, né, nacionalmente, eu e ele, a gente já tinha conversado disso há muito tempo, da questão do limite do humor, e não sei o quê. E assim, igual ele comentou, às vezes a gente tem divergência, por exemplo, em algum nível, mas a questão da missão, visão e valores do canal, do Poltrona Verso, bate muito, assim. Desde o começo, a gente sempre teve muito alinhado e tal. Então facilita, porque, tipo, por exemplo, igual o Zé, ele tem um pouco de medo, às vezes, que eu vou falar, não, eu vou soltar uma opinião polêmica. Ele fala, puto, vai ser cancelado. Mas Efeito Monark. Efeito Monark. Nossa. Eu sou mais louco que vocês. Normalmente a gente tá bem alinhado, assim, porque o Zé, sim, ele sempre, quando liga a câmera, ele veste essa persona mais séria. Mas no dia a dia, ele também ele é bem. Olha só, pra você ver como que é o equilíbrio. Agora até me engasguei porque deu uma explosão. A gente no dia a dia, eu sou mais contido e o Zé é mais louco. Então, quando a gente liga a câmera, né, inverte, dá aquela equilibrada. O Zé fica mais contido e eu dou um tom acima. Então, até nisso, sabe? A gente é muito parecido. A questão de ter estudado junto, crescer na mesma vila, vários amigos em comum, até para quem acredita em signo, né? Eu e o Zé estão perto um do outro. Então, cara, é muita confluência. Não vou nem entrar nesse tema. O mesmo signo do Silvio Santos, olha só. Tá vendo? Tá vendo? Abaixo da estrela da comunicação. Isso aí. Não, mas só sei que eu pensei em dar uma rasteira e fui eu que levei a rasteira. Mas... Jamais, Bans, jamais. Mas tudo bem, né? Falei, não, vou catar os meninos ali agora, vamos ver. Me ferrei. Né? Imagina. Mas indo para um outro tema que agora, esse assim eu pensei, quando a gente pensou em bater esse papo aqui, eu pensei que eu quero voltar. Por que eu tô falando quero voltar? Que foi um tema... Eu posso dar um pouco de spoiler do episódio que eu participei lá claro, com vocês? Com certeza. Eu fui convidado aí pro retorno do Frigideira. Depois, quando sair, eles dão a entender o porquê retorno, tá? Então, esse é o máximo de spoiler que eu vou dar. Então, nessa minha participação no Frigideira, a gente falou um pouco de desenhos nostálgicos. E, cara... E é esse o tema que eu queria trazer aqui agora. Como falar de nostalgia é uma coisa, pelo menos pra mim, cara, é uma coisa que, sabe, brilha o olho, dá aquele aquecidinho no coração, assim. Pra vocês é a mesma coisa também? Pra mim é, muito. Tanto é que a virada de produção de conteúdo no canal, pra mim, né? Isso também é uma outra coisa interessante que a gente vai trazer para o futuro do nosso canal. É cada um poder produzir os conteúdos que gosta. Em projetos lá dentro que não necessariamente precisa estar os dois juntos. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo sobre TV, foi muito apegado nisso, a nostalgia. A poder entender que nós nos moldamos. A nossa nerdice, ela primeiro passou pela experiência na TV. Eu fui, depois de grande, e regularmente no cinema. Eu dependia da televisão aberta para assistir um filme. E ainda, aos finais de semana,
quando sobrava uma grana pra poder alugar filme, não trabalhava, quem pagava as fitas era meu pai, né, e depois era na frente do DVD. Então a TV era o grande entretenimento, então ali a mim me moldou muito. E eu falava pro Gadeia, cara, tem um público pra isso. Tem um público que gosta de ouvir esse tipo de conteúdo, vou começar a testar umas coisas aqui. E, cara, começou a dar certo, né? Em comparação com o que a gente produzia de conteúdo antes, começou a dar certo. Então, pra mim, a nostalgia, ela é um aquecer o coração, sabe? Toda vez que eu paro pra falar sobre um conteúdo, mesmo que seja uma notícia recente, eu trago a minha visão e a minha opinião muito baseado nas minhas experiências do passado com a televisão, que eu tenho um carinho enorme, assim. Então, pra mim, com certeza um tema muito... Cara, é muito gratificante de falar, assim. é que a gente cresceu, assim, pelo menos a minha bolha, assim, amigos, tudo, me deu a visão de vocês aí. É que a gente cresceu rodeando esse tubo, né? Que era um tubo de a televisão antiga, era a TV de tubo, né? CRT lá. E era bem isso, cara. Na época, né? Não sei se dependendo da galera que estiver acompanhando, espero que saiba, né? VHS, o que é VHS? Era o formato de filmes antigamente que você ia nas locadoras, né? E era isso mesmo que você falou, Zé. Eu não trabalhava, dependia no caso da minha mãe. Se ela deixasse eu alugar um filme, ou melhor, alugar uma fita, era o linguajar da minha turma ali, tudo pirralhada. Mãe, eu posso alugar uma fita esse final de semana? E daí ela deixava, e nossa, ia correndo na sexta ou no sábado na locadora, ficava todo horas pra escolher, catava um, catava outro e acaba voltando naquele primeiro que você catou. Isso aí. Então, cara, e detalhe, isso aqui eu tô lembrando agora que você falou, já tô puxando na minha memória agora, cara, que isso aqui, né? Por isso que eu falo que a nostalgia me dá esse quentinho no peito aqui, cara, porque me remete a tanta coisa boa que eu já vivi, e lógico, teve altos e baixos dessa mesma época, só que, com certeza, como todos nós, temos muita coisa boa também que acontece hoje em dia que te remete ao passado. E agora eu queria saber do Gadeia aí, essa visão dele também. Tem coisas atualmente que te remete a esse passado, que também te remete a essa nostalgia boa aí da sua infância, adolescência e por aí vai? Nossa, Bans, com certeza. Cara, vou te falar e eu chego a ser aquela pessoa chata na questão de conteúdo, assim. Sabe aquela famosa frase: ah, na minha época era mais da hora, na minha época era mais Se você legal. falar que na Eu minha sou época era aquele tudo tiozão mato... chato, assim. Também, pô, porque, cara, eu costumo dizer, e a galera aí que tá entre seus, digamos assim, 25, 35, ou talvez 25, 40, eu costumo falar que a galera mais foda, assim, mais pica, porque a gente pegou o final da galera que brincava na rua e o começo da internet. Então a gente pegou o melhor dos dois mundos, assim. Puta, cara, Eu verdade. lembro que você falando dessa questão de locadora, cara, quando eu tinha 4 para 6 anos de idade, assim, esse intervalo mais ou menos, comecinho dos anos 90, tinha uma locadora no mesmo terreno que a minha casa. Só que na minha casa nunca teve nem videocassete e nem DVD player. Então eu não podia assistir filme em casa porque não tinha. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá pequenininho e ficava vendo os pôster, as fitas, porque aí para os jovens, né, que não são da nossa época, a fita VHS, ela vinha com uma caixinha de plástico. Na frente tinha como se fosse o pôster, que hoje em dia você vai no cinema lá, tem o pôster, ele vinha na frente, aí você virava atrás, tinha alguns highlights ali, assim, algumas cenas, e essa história fala sobre não sei o quê. Daí tinha a classificação indicativa, produtora, alguns dados. Cara, eu ia lá e ficava virando aquilo, eu tava acabando de aprender a ler, e daí eu vendo assim. Pô, eu lembro quando saiu o Street Fighter, Nossa. chegou o pôster do Mortal Kombat. Ah, bom, Cara, melhorou. eu fui assistir 10 anos depois, entendeu? Tipo, o Mortal Kombat eu levei na escola. A professora, tipo, uma vez por semana, alguém da sala podia escolher uma fita. Eu fui lá e meti o Mortal Kombat na escola. Então, e cara, o filme já era antigo naquela época.
ter uma ideia, quando eu assisti, ele já era velho. Então, cara, videogame. Eu falo que eu só joguei assim, videogame em larga escala, de tipo, já varar a noite, ficar viciado, até o Play 1, cara. Depois disso, eu joguei muito esporadicamente, assim. Eu sou daqueles que baixa, tipo, Mario pra jogar até hoje. Então eu sou bem nostálgico. Cara, E é legal, né? Manda aí, Zé. Eu, eu ia comentar que, rapidinho, é legal porque quando a gente lembra, seja um jogo, seja um filme, que marcou a nossa infância, a nossa vida, normalmente ele está associado a algo além de ter assistido aquele filme. Então, a experiência de ter ido alugar, a experiência de ficar à noite jogando, sempre tem algo a mais, né? E é uma coisa que eu sinto falta um pouco hoje. Se você falar assim, quais são os grandes filmes que marcaram a sua vida, eu sempre vou ter algum elemento adicional além de ter assistido o filme, né? Era eu ficar lá olhando o pôster na locadora, né? Era eu ter... sabe, são momentos que superam assistir ao filme. É por isso que, para mim, a Netflix, embora tenha facilitado muita coisa, ela tirou, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, ela tirou essa essência, sabe, desse passado, de assistir um filme realmente era um evento, mesmo em casa, né, mesmo em casa. Então, enfim, para mim tem um pouco disso também. Cara, a gente tava comentando lá no episódio do Frigideira, que o Bans participou, sobre até o ritual de, por exemplo, você ficar zapeando os canais. Por exemplo, você estava assistindo um desenho na Globo, entrava no comercial, você já metia Trocava. um TV Cultura, um SBT ali, entendeu? É verdade. E daí, às vezes, você acabava perdendo, tipo, um contexto ali, um pouquinho do teu programa, porque você zapeou o canal. Então tinha essas questões, esses rituais mesmo. Cara, e eu queria dar meu pitaco a respeito disso que o Zé falou, que tem sempre um porquê a mais ali, que aquela nostalgia te marcou, tudo. Cara, e comigo eu tenho muito com isso com videogame, cara. Eu tenho muito com videogame. Com Super Nintendo e Nintendo 64. Super Nintendo porque era moleque de tudo. Foi uma época que eu ia muito pra casa dos meus amigos pra jogar. Então, de aproveitar a infância mesmo. Então, marcou por causa disso. Já o 64, por exemplo, me marcou porque foi o último videogame que eu ganhei da minha mãe, assim, sabe? E então me marcou por causa disso. Não é à toa que quando a minha esposa me deu de presente do Nintendo Switch aquele jogo lá, Super Mario 3D All Stars, que tem o Mario 64, o Mario Sunshine e o Mario Galaxy, cara, foi de uma emoção pra mim. Foi de uma emoção pra mim que, assim, foi o melhor presente da minha vida, porque a minha esposa, ela não me deu um jogo de videogame. Ela me deu emoção, ela me deu saudades, ela me deu nostalgia, resumindo, ela me deu sentimento de uma época que eu tenho um carinho gigante. Gigante, pra não falar que é grande, gigante mesmo. Então, eu tenho esse apego com nostalgia por causa disso, cara. Então, assim, de novo, eu vou repetir a frase. Minha esposa, ela não me deu um jogo de videogame. Ela me trouxe de volta uma época boa, assim, que... Cara, infelizmente, né, sendo bem clichê aqui, uma época que não volta mais. Então, cara, marcou... Não volta. Marcou muito. Mas é por isso que a nostalgia, ela é boa, porque ela resgata sentimentos, na maior parte das vezes, bons, né? Eu sempre associo nostalgia a alguma coisa boa, né? Sim. Então, e aí são experiências, eu acho que é isso, né? São lembrar as experiências. E de experiências, cara, a gente tem muitas. E é isso que faz a gente gostar tanto hoje de assistir filmes. E é por isso que às vezes a gente pega tanto no pé quando querem fazer ou refazer um filme da nossa época. Parece que não respeitam. É complicado falar isso, né? Mas parece que estão mexendo nessa experiência que a gente teve. Enquanto não tem nada a ver, né? Ninguém sabe disso. Mas como a gente está apegado a isso de uma forma diferente, emocional, refazer uma história da nossa época, um remake, um lançamento, seja lá o que for, e não colocam esse tipo de sentimento, para nós parece que não funciona mais, né? Um filme, um remake. Cara, eu tive um problema Culpados sério somos com nós, isso. né? Culpados somos nós. Tive um problema sério com isso na minha juventude / início fase adulta ali, porque quando começou a sair essa onda de remake, não,
vão estragar a obra. Só que é exatamente isso que vocês falou, Zé. Peraí, ninguém sabe o que eu vivi, o que eu senti, o que eu, sabe? Ninguém tava ali na minha experiência, que era meu, né? E tá tudo bem. Só que, pelo menos comigo, trazendo a sardinha aqui pro meu lado, é um conflito, cara. Lógico, é um conflito bom, Sim. tudo, porque você tem um carinho, tudo, né? Sim. Não é um conflito no sentido triste, né, da palavra aí. Mas é conflito. Mas aqui, eu tava ouvindo vocês falar, eu tava pensando numa parada. Mas aqui eu vou lançar a braba. Não, Eu vem. acho que o problema, a questão de lançar o remake, às vezes já dá aquela pontadinha no coração, aquela ansiedade, né? Mas o problema é quando você percebe que eles não estão fazendo com o mesmo carinho. Aí, igual, lógico, né? Como o Zé falou, a gente não é proprietário aquele IP, né? Aquela propriedade intelectual não é nossa. Mas como participou da nossa vida, você tem aquele carinho. Aí você vê alguém tratando uma coisa que você tem carinho com desrespeito, aí eu acho que é aí que ativa, que vira essa chavinha do modo hater, sabe? Eu sou uma pessoa, cara, que eu sou super a favor de reboot, remake, remaster, revisited. Tudo isso que, assim, desde que tratado com respeito, sabe? Por exemplo, assim, para mim Star Wars é quase que uma religião. E hoje em dia, dificilmente eu assisto coisas de Star Wars. Eu peguei meio que um rancinho. Por quê? Porque era uma coisa muito cara pra mim. E eu acho ainda que, na maior parte das vezes, a Disney e a Kathleen Kennedy não estavam tratando com esse respeito, assim. Então eu vejo, por exemplo, o Episódio episódio 9. 7. Episódio 9. Exatamente. Desculpa, Então eu acho tô que assim, o gripado. episódio 7, ele é um. Ele é um revisited. Ele é um reboot, mas ele tá continuando, então ele funciona mais como um revisited. Eles estão voltando para aquele mundo que nos é tão caro. E eu acho que trata com super respeito, sabe? A forma como eles falam do Han Solo, do Luke. Ah, você estava lá, aquilo tudo é real. Então, tanto que eu assisti, sei lá, umas 10 vezes no cinema. Aí vem o The Last Jedi, que ele tem todos os problemas que ele tem e tal. Ele falta um pouco desse respeito, mas ele meio que subverte a Não, expectativa. mas eu ainda Então, curto. sabe aquele. Meu problema é o último. Isso! Sabe. Exatamente. Sabe aquela coisa assim, fala assim, tá bom, não era, digamos assim, eu pedi pizza, veio no pedido, veio errado, veio um cachorro quente. Lá, beleza, não é a pizza, mas eu gosto de cachorro quente também. Agora, o episódio 9, aí daí foi Zoado. uma sequência de erros, né? O episódio 9, o Han Solo, a série do Obi-Wan Kenobi. Ah, Então eu acho que assim, o The Acolyte. Rogue One ainda se salva, né? não, Rogue One é bom. salva. A Rogue One é Soca, a Soca se salvou muito. A Ahsoka. Soca é, pra mim, o que Obi-Wan deveria ter sido. Isso, concordo. Por- Concordo. Porque eu ainda que assisti Obi-Wan. Rebels ainda, cara, que assisti a animação e ver depois aqueles personagens em carne e osso, PQP, cara. Nossa, pra mim foi ótimo. Inclusive, Bans, só pra. Que eu adoro fechar o ciclo agora, né? A gente começou falando das renovações do canal e agora a gente chegou nessa parte falando desse desgaste da cultura pop. E aí você fala assim, tá, Gadeia, mas o que isso tem a ver? O canal, inclusive o Zé, né? A gente sempre conversava sobre isso, deu uma esfriada justamente por causa disso. Por causa dos erros da Marvel, né, do Lucasfilm. A gente foi meio que pegando preguicinha, assim. Tipo, saiu uma série nova, cara, a gente fazia review por episódio. E, pô, quando tava no Homem-Aranha no hype, a gente fazia trocentos vídeos do Homem-Aranha. Aí, quando eles começaram a errar, cara, eu acho que foi 2021, 2022, sei lá, eu quase não assisti filme. Porque, tipo, me desanimou, assim, sabe? E daí eu acho que, juntando todas as conversas agora e dando sequência, eu acho que esse é o problema. Quando eles querem fazer uma coisa, mas não tratam com respeito esse carinho que a gente tem. Nossa. Sou obrigado Total a concordar gênero, número e grau. Porque assim, eu passei um pouco disso também, cara. Porque antes eu dava muito, né? Se pegar uns episódios mais antigos do podcast, quando o Papo Nerd era gravado ainda, que a gente soltava nas plataformas, a gente dava muito review, né? De temporada de série, de filme, essas coisas.
Só que daí, do nada, assim, começou a ficar tudo ruim, daí você faz as coisas mais por obrigação do que por sentimento de querer fazer, de levar a sua visão sobre aquilo. Até que chegou um momento que eu parei. Parei de dar opinião sobre o filme, a não ser quando a gente tá numa roda assim, que nem tá aqui, alguém me pergunta, o que você achou, o que é isso, o que é aquilo, daí eu pego e falo. Porque, meu, é por isso que eu falo que eu me identifico super com isso, com esses comentários aí, porque, nossa, cara, vai dando preguiça. Sim. Vai dando preguiça, cara. Você chegou a assistir o Invasão Secreta da Marvel? Aquela série com o Samuel Jackson? Nossa, cara, essa série, as pessoas do canal conseguem ver o quanto a gente se empolgou no começo, mas como a gente xingou essa série no final, cara. Eu tava como com ela foi ruim. Eu tava com expectativa que ia ser uma série de espionagem dentro do mundo da Marvel. Sim. Era essa a minha expectativa. De que, pra você ficar naquela cena, quem é o Skrull que tá disfarçado? Pra você ficar naquela neura de tentar descobrir. A gente chamava de decepção secreta no nosso canal. E cara, o último episódio, tanto que a gente tava fazendo review por episódio. Cara, chega no último episódio, a gente demorou uma semana pra gravar, e daí a gente gravou junto com outro tema, e cara, e a gente, tipo, passa, sei lá, uma meia hora xingando, assim, mas esculhambando, a gente tava muito de cara. Eu lembro que chegou um pouco, a gente acordava cedo, Buzz, pra gravar antes de ir pro trabalho. Juro pra você. Chegou no último episódio, cara, a gente não queria nem gravar. A gente tava muito de saco cheio, assim, sabe? Muito paia. Então, eu fico muito feliz, por exemplo, de 2024, o ano que a Marvel teve, o ano que ela tá tendo agora, né? Porque, olha, em 23, 22 ali, a minha relação com a Marvel, com a Disney como um todo ficou balançada, cara. Com a cultura pop como um todo, assim. Não julgo, cara. Foi bem ruim. Não julgo. E eu agora confesso que eu tô esperançoso aí que o James ganha nessa DC. Curti pra caramba do que eu vi até agora do Superman. Acho que eu já até comentei com vocês, né? A única coisa que eu não curti nesse novo Superman é que eu vou sentir muita falta da Lois descobrindo que o Clark é o Superman. Nesse filme a Lois já vai saber. Já vai saber. Né? Então, isso eu vou sentir falta, mas eu tô bem esperançoso, viu? Eu queria comentar uma coisa sobre o Superman, Buzz. Gadeia aí também, pra deixar registrado que, assim, se acontecer, eu quero dizer que eu falei antes do filme sair. Mas, assim, vocês vão achar uma loucura. Não sei se alguém já falou isso, mas eu não vi ninguém falando sobre isso. Então, por isso que eu quero registrar aqui no seu canal, a primeira vez que eu vou falar a respeito desse assunto. Mas, recentemente, eu reassisti Superman: O Retorno. E eu queria um dia falar só sobre esse filme. Superman: O Retorno. Ele é um filme muito ruim de roteiro. É um roteiro estranho, bagunçado. Mas ele tem uma fotografia e uma direção do Bryan Singer que, pra mim, tá, é muito, muito, muito boa. E quando eu vejo os trailers do Homem de Aço, eu ia falar Homem-Aranha, do Superman, do James Gunn, e revendo Superman: O Retorno, cara, tudo que estão dizendo que precisava ter do Superman tá lá no filme do Bryan Singer. Tá lá nesse Superman: O Retorno, sabe? É uma estética muito bonita, é uma fotografia muito bonita, a paleta amarelada tá lá, o planeta diário tá lá, o Superman voando com a Lois tá lá, do mesmo modo como tá ali, tá lá também, sabe? Então tem um monte de coisinhas que tá aqui, que tá lá, e que me deu um certo medo, e o meu medo é no sentido de dizer pro James Gunn, assim, nossa, agora voltamos a ter o Superman que a gente sempre quis ter, quando eu acredito que o filme do Superman: O Retorno foi um filme mal compreendido naquela época, em que ele já estava querendo resgatar esses elementos, não conseguiu fazer porque o roteiro é terrível, uma bagunça, mas muita coisa do que tá lá eu tenho certeza que vai estar no filme do James Gunn, sabe? Quase que é como se o James Gunn... Eu tive uma sensação muito assim, meu Deus, acho que o James Gunn tá pegando tudo que deu certo naquele filme Superman: O Retorno, tá trazendo pra esse filme aqui, né? Tudo que funcionou bem lá, porque, cara, tem muitas coisas que são iguais, não iguais, né? Mas muitas coisas que parecia que era pior aquele filme, mas quando eu reassisti eu gostei mais ainda, né? Eu já tinha gostado na época que tinha assistido ele, sabe? Então eu queria deixar registrado que quando o pessoal começar a falar que James Gunn
reinventou o Superman. Eu vou falar procurem esses mesmos elementos lá no filme do Bryan Singer do Superman Retorno. Eu tenho uma teoria também, viu? Eu também tenho teoria, assim, porque eu acho que pra esse filme do Superman tem muita pegada da animação Liga da Justiça do início dos anos 2000. Liga da Justiça Sem Limites. Por que que eu digo isso? Antes dessas animações, a gente estava acostumado com Batman série animada, terminou, veio a animação do Superman, depois paralelo a isso tudo veio Batman do Futuro, tudo, mas o grande boom mesmo foi Batman série animada, depois Superman, depois veio essa animação da Liga da Justiça. Até essa animação da Liga da Justiça, não tinha tanto essa vibe de ter que apresentar individualmente heróis. Foram apresentados, pelo menos para a grande maioria de público de TV aberta, os heróis ali naquela animação. O que o James Gunn tá fazendo aqui é a mesma coisa. Tem um monte de herói nesse filme que o grande público só vai conhecer ali, naquele momento. E então por isso que eu acho que ele tá tentando replicar o sentimento de assistir essa animação. Essa é a minha teoria. Vamos ver o quanto eu estou certo ou o quanto eu estou errado disso aí o mês que vem, quando o filme sair. Mas a pegada que eu sinto aí é uma pegada de querer replicar algo que deu certo lá no passado. Por isso que eu concordo também que ele tem essa pegada do Superman Retorno, que tem um quezinho ali que eu acho que pode acontecer sim. Mas o que eu quero defender aqui Superman Retorno. Defender primeiro Superman Retorno, por conta disso. A gente precisa de um Superman. A gente precisa do Superman que falando salva em cancelamento. as pessoas. Não, mas Falando eu quero em um Superman. cancelamento. Pare, Gadei, olha só, presta atenção. Eu quero um Superman que salva a pessoa, não destrói a cidade. Superman Retorno tem isso. O que ele salva de gente que tá caindo, salva. A cena do avião é fantástica. Posso falar uma polêmica do Superman Retorno? Fantástica. Diga. Não sei se você se lembra, pelo menos é uma lembrança que eu tenho na época, uma das reclamações do Superman, o Retorno, é que não tinha porrada, não tinha luta, não tinha... Assim, pera. Eu me cutuquei. É ruim. Não, é ruim. O roteiro é ruim, a história é muito ruim, tem muitas decisões péssimas ali. O que eu quero resgatar e dizer que a fotografia do filme é linda. Gente, a cena do Superman subindo para recuperar as forças no sol é lindo. O Superman lá no espaço, ouvindo o planeta, aquela barulhada lá no planeta lá de cima, é bonito demais. Visualmente o filme é muito bonito. Muito bonito, assim, sabe? Isso pra mim é o grande detalhe. O Bryan Singer sabe dirigir muito bem esse filme. A cena do avião... Nossa, perfeita aquela cena. Reassista, ela não envelheceu. Aquela cena não envelheceu, sabe? É muito boa aquela cena, o que acontece lá. Então, o que eu quero dizer, assim, é que tem muita coisa do que as pessoas estão pedindo que o Superman tem que ser, porque o Superman do Henry Cavill não era isso, né? Mas que já estava lá nesse Superman, de alguma maneira aparecia isso lá, né? Então eu acho que o James Gunn, todo mundo cobrando um monte de coisa do James Gunn, mas esse Superman já existia e tá ali no Superman Retorno. É isso que eu quero trazer. Mas enquanto história, o fato do Superman não ter porrada, né? Não ter porradaria, realmente essa parte é muito ruim. Mas eu acho, olha o cancelamento de novo aqui, Kevin Spacey, um ótimo Lex Luthor. Eu curti também. A motivação dele é paia. A motivação dele, especulação imobiliária lá, que era a primeira coisa do primeiro filme do Superman. Ridículo. Cara, aquilo é ridículo. Vou criar uma ilha de Kryptonita, né? A nova Krypton. Vou criar a ilha de... É ridículo aquilo, que não faz nenhum sentido. O filme é cheio de incoerência, não faz nenhum sentido. Mas esteticamente é muito bonito. Tem uma cena, ó, pra vocês terem ideia. Eu assisti e falei, cara, olha que... Estamos falando de um filme do começo dos anos 2000, né? Uhum. Olha que visão legal. Tem uma cena que tá o Luthor saindo lá daquela mansão que ele adquiriu por ter se casado com uma senhora que faleceu e deixou tudo no nome dele, né? Então ele fica mais podre de rico. Ele sai da mansão e ele vai abrir um jornal
que tá contando a volta do Superman. Mas como que isso acontece? A câmera vem de cima. A câmera vem de cima e aí sai, a gente tá vendo ele saindo do prédio e ela faz uma volta e aí abre o jornal na cena, sabe? Cara, isso é visão artística, isso é um mero detalhe, mas que torna a cena muito mais interessante. Poderia ter sido filmada de diversas outras maneiras, mas esse movimento da câmera é uma decisão criativa, né? Então eu acho que ele criativamente é muito eficiente. E eu acho que o James Gunn vai ser muito criativo também. Mas o que eu quero dizer aqui, cara, não esqueçam, o Superman o Retorno também estava lá atrás, já estava fazendo essas coisas, já estava sendo criativo, é muito belo visualmente. Além de ser, e aí eu vou colocar outra polêmica aqui, eu sei que o Gadeia deve estar se coçando para falar mal do Superman Retorno, mas veja, todo mundo falando, nossa, o tema clássico do Superman, ai, nostalgia, nananana. Superman o Retorno refaz, porque ele é meio que ele é tipo Star Wars 7, né? Uhum. Ele refaz várias coisas que aconteceram nos 2 primeiros filmes do Superman lá do Christopher Reeve. Ele é uma continuação que ignora o 3 e o 4, mas tudo refeito, né? Mais ou menos Star Wars fez isso, pegou um monte de coisa que funcionou bem lá e refez, né? O 7 é refazer o filme. O Superman Retorno tenta, ele não consegue fazer isso, ele tenta, mas ele não consegue. Mas ele refaz a abertura do filme clássico com a música clássica. Então até isso tá lá. A música clássica tá lá, a abertura clássica tá lá. Acho que tem todos os elementos que hoje tá todo mundo cobrando James Gunn, então já existia. Bom, eu vou parar de falar. O Gadeia tá tremendo. O Gadeia fala, Gadeia, fala. E ó. Cancelamento. Nota 1.5 para Superman Retorno. Nota 8 para Superman Retorno. Não, brincadeira. Não, na verdade, eu só ignorei o Zé mesmo. Eu tava pensando que eu tenho que trabalhar amanhã, porque Superman Retorno é um lixo. Não, brincadeira. Brincadeira. Não, o Superman Retorno, ele é bem bacana. Eu acho que ele é um filme subestimado. Eu acho que ele veio, digamos assim, no momento errado. Eu acho que se ele tivesse vindo, digamos assim, no mais recente agora, ou talvez na metade dos anos 90, ele teria feito um sucesso. Por que eu digo isso? Porque no começo dos anos 2000, por causa de Matrix, essas coisas, a gente tava muito naquela embalo do roupa tática, dark trevoso, a gente tava tendo um revivamento do rock, até na MTV mesmo, muitas bandas de rock. Então, o começo dos anos 2000, vocês vêem, era meio dark, trevoso. E daí, chega o Superman com aquele roteiro bobinho. Pô, ele foi comprar cigarro e deixou a mulher grávida. Isso é ruim, então, isso é ruim. O Superman, né, com aquela roupa, né, espalhafatosa e tal. Então, eu acho que ele é um filme desacertado. Ele é um filme fora de sua época, tá? Mas não acho tão ruim, não, também. Não entendo esse hate. Cara, falar bem a verdade, eu não acho tão ruim nem aquele Batman do Joel Schumacher, lá o do Batman Milos. Mas você sabe... Não, pera aí agora você chutou o pau da barraca. Não, mas é sério. Eu consigo comprar. Você chega e vende assim, um produto e fala assim, ó, ele é assim, se divirta. Eu falo, beleza, é isso aí. Mas é que esse Batman foi encomendado pra ser assim, né? Ele foi encomendado pra ser assim. Mas antes de falar do Batman, eu só queria fechar minha tese do Superman Retorno aqui, me defendendo. Defendendo não, mas trazendo o meu medo, é que o Gadeia falou do roteiro bobinho, né? O Lex Luthor que tem... Cara, eu acho que o roteiro do James Gunn vai ser bobinho também. Eu acho que ele vai ser simples. Inclusive, quem já assistiu tá falando exatamente isso, Zé. Então tá vendo? Acho que ele vai ser bobinho. Tá completamente acertado. Diz que tipo, o roteiro é simplesmente isso. O Lex Luthor, ele não aceita o mundo inteiro está falando sobre o Superman. Essa popularidade do Superman tá incomodando. Meio que ameaça a masculinidade do Lex Luthor. É só isso. Diz que todos os desdobramentos é por causa disso. Então eu reforço aqui a minha deixar gravado no vídeo. Olha, no vídeo Buzz, o James Gunn vai fazer o Superman o Retorno melhorado. Pronto, é isso que eu quero dizer. Superman o Retorno. O Retorno. Esse é o meu medo. E com essa polêmica, eu jogo agora a resposta pra você que tá assistindo, galera. E aí, concordam com o Zé? Concordam com a Gadeia? Gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês pra falar de Superman, o Retorno aí.
E a visão de vocês? Vocês acham que James Gunn vai repetir essa fórmula? Vai repetir? Não digo totalmente, mas alguns pontos aí. Deixa nos comentários aí pra gente. E com isso, galera... Queria tanto falar. Chegamos... O que você queria falar? Eu ia falar que chegamos ao final do programa, agora fala. Agora começou, termina. E essa parte não vou editar, vai deixar. Não, eu acho que a gente tem que marcar um papo pra falar sobre os filmes de super-heróis do começo dos anos 2000. Por quê? Eu quero rever todos, então. Eu acho que Superman o Retorno, como o Gadeia disse, né, se ele fosse lançado hoje talvez seria melhor compreendido, ele foi também prejudicado pela visão que os filmes de super-heróis daquela época estavam trazendo. Não podemos esquecer que a gente tá falando de X-Men, Homem-Aranha já tava rolando lá, né? Blade. Cara, outra pegada, e é bem isso, né? Outras influências. E aí vem o Superman, que é o herói pica de todos, deveria seguir, e aí eles foram pra um caminho diferente, tentando ser uma continuação ou não, e aí prejudicou muito nesse sentido. Então, eu só queria deixar como sugestão aqui, da gente falar aí a influência dos filmes de super-heróis dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, o que foi isso? Você pega o próprio Bryan Singer, que dirigiu o Superman Retorno, ele veio de X-Men 1 e 2, que tirou todo o colorido das HQs. É curioso isso, né? Ele tira todo o colorido das HQs, faz os X-Men Matrix, né? Faz os X-Men Matrix, roupa preta e tudo. Mas aí no Superman ele volta. Ele faz o Superman cuecão, azul, vermelho, né? E ainda, olha o couro, né? Porque a capa do Superman Retorno é um couro bordô praticamente, né? É um couro. Então eu acho que ia ser um papo bem interessante. Nós estamos à disposição para conversar. Colocaremos na fila para debatermos a respeito. Só que, como eu falei, aí eu gostaria de revisitar os filmes antes. Aí a gente pode chegar numa conclusão quais filmes a gente pode se pautar, revisitá-los para estar tudo com a memória fresquinha, daí sim comentar. Boa. Excelente. E com isso, então, galera... tem que estar na lista. Com cerveja. Chegamos, então, ao final desse nosso papo totalmente sem roteiro. Desse nosso papo diferenciado. Em homenagem aqui a essas duas figuras aqui, que eu realmente adoro de coração essas duas figuras e que desejo todo o sucesso do mundo no novo projeto aí do Frigideira Podcast, que eles estão lançando / retornando. Pra saber mais, fica atento lá. Não vou dar mais spoiler que isso. Então, meus queridos, Zé HD, gratidão aí, então, pela essa visita aqui, por esse papo aqui com vocês. Valeu, meus queridos. Valeu, abraço, Bans. A gente que agradece, Bans. Sempre obrigado pelo espaço aí, é sempre um prazer. Deixa aí as URLs da vida aí, os arrobas da vida aí, pra galera encontrar vocês. Poltronaverso. Coloca lá no YouTube, Poltronaverso. Sociais possíveis e imagináveis. É isso aí. É um nome único, só nosso. E aguarde mais novidades. Vem bastante coisa, gente. Vem bastante coisa. Eu tô muito ansioso. Já contamos algumas aqui, mas fique ligado lá no canal, porque vem bastante. Vem bem mais coisas pra gente conversar. Boa. E claro, eu preciso agradecer a vocês que ficaram até o final desse episódio maluco aqui, com essas duas figuras. Gostaria de agradecer a presença aqui de vocês. Recapitulando, se inscreva aqui no canal Poltronaverso, se inscreva no nosso canal aqui se caiu de paraquedas, ou no seu agregador de podcast predileto, visita lá nosso blog www.bansparinerd.com.br e, claro, continua atenado aqui com a gente. Beleza, galerinha? Como eu sempre digo, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.